Olá, um bom dia. Bom dia a quem está nos assistindo à distância. Bom dia a quem está aqui presente. Obrigado pela presença. Eu vou iniciar, óbvio, né, agradecendo. Deu certo, Eduardo? Não, vamos pôr no começo. Vamos lá, peraí, deixa eu pôr aqui no começo pra gente. Só um instante. Eu vou iniciar, é óbvio que com agradecimentos, certo? E nos agradecimentos, pronto, entrou aqui. Eu vou iniciar agradecendo o Douglas pelo convite, é óbvio, né? E neste convite eu acabei conhecendo aqui uma pessoa que ímpar, né? Existem brasileiros que precisam, eu costumo dizer que boas iniciativas acontecem no momento em que você é colocado à prova, né? E eu posso dizer que, então, 10 anos do Ética nos Negócios, pelo Douglas, foi uma prova de fogo que trouxe um brilho, né? Se pérolas vêm aí também de uma situação ruim. Então, hoje, o Instituto de Ética nos Negócios, o Instituto Brasileiro, ele veio de uma situação ruim, que se transforma numa pérola que fica para nós aqui no Brasil. Eu realmente espero que isso tenha um crescimento e utilidade para a nossa nação, né? Diante disso, então, quando eu tive o meu convite, né, então me perguntaram, assim, então veio um convite, venha falar sobre responsabilidade social no agronegócio? Sim, isso é possível. E aí eu me pergunto, né, por que não seria? Por que não seria? E por que essa exclamação, essa interjeição, né? Por que não no agronegócio termos uma responsabilidade social? E eu costumo dizer que onde tem seres humanos, deveria ter responsabilidade. Onde existe pessoas, deveria ter um ambiente onde existe respeito e ética. E aonde existe convívio, deveria ter pessoas procurando por um ambiente ou por comportamentos mais virtuosos. E aí, diante disso, eu me pergunto, e aí digo assim, ok, né, mas realmente temos aqui uma situação delicada, que é o que nós encontramos no agronegócio que nos torna, que nos faz fazer essa pergunta e fazer sentido esse tipo de pergunta no ambiente do agronegócio. Então, eu decidi iniciar tanto o artigo que vocês vão ver na revista digital deste evento, quanto para a palestra de hoje, ou para essa conversa, né, que a gente está, desse desenvolvimento do pensamento, eu decidi fazer ele de uma forma que a gente contextualizasse o porquê é possível esse tipo de pergunta para uma palestra, né? Então, por que isso causa estranheza, né? Então, eu decidi contextualizar. Esse contexto, ele vem no seguinte, e esse contextualizar me trouxe, assim, alguma coisa de como nós vamos falar sobre isso. E aí, eu vou contar para vocês hoje o objetivo dessa palestra para o grupo, né? O que é a intenção de, quando eu for falar para vocês, 40 minutos, espero que vocês tenham bastante paciência para ouvir. Espero que seja prazeroso também, né? Porque nem sempre não é mesmo? Mas ok. Então, vamos ver como a gente vai desenvolver. Então, o primeiro assunto eu vou dizer, e quero exemplificar, no contexto do agronegócio. Qual é a realidade do agronegócio no mundo, no Brasil, e aonde a gente esquece que são nas pequenas cidades brasileiras. Por que isso é possível, como não é possível? Então, nós vamos contextualizar no tempo, no espaço geográfico, o que é o agronegócio e o quanto isso tem ou não aderência à responsabilidade social e sustentabilidade. Depois a gente vai falar um pouco de responsabilidade social e essa responsabilidade social que ela pode estar associada a um ambiente individual ou coletivo. E como isso pode ser feito e como isso pode ser desenvolvido pelas pessoas e pelos grupos. Depois, então, também vamos falar do desenvolvimento sustentável no contexto de gestão. Como que nós vamos conseguir, como gestores de empresa, como estudantes ou como pessoas que querem fazer diferente, colocar na nossa gestão, no nosso gerenciamento
do que temos que priorizar nas nossas atividades a um ambiente onde seja propício para a construção desse desenvolvimento sustentável. E aí, como uma organização pode promover potenciais e reduzir limitações sociais. Então, aonde ela pode, uma organização baseada e linkada ao seu negócio, pode crescer ou não, ou ganhar ambientes de valor dentro do seu negócio. Bom, Douglas, você me disse que tinha um mudadorzinho aqui. Ele funciona, não funciona? Ah, é? Eu fico. Então tá, eu vou ficar nesse canto aqui. Ah, eu posso? Aqui, tudo bem? Tá bom. Então acho que eu vou ficar um pouquinho para cá, então pronto. Então vamos falar um pouquinho do contexto mundial, né? O agronegócio no mundo, eu gostaria, antes de falar do agronegócio, eu quero dizer das revoluções industriais, né? Vamos falar um pouco de onde do contexto histórico e para depois a gente trazer para o território brasileiro. É importante lembrar que dentro da... Deu? Aí, aqui? Vamos lá, acho que não. Aqui. Ah, ok. Tá bom. Então, subiu. Perfeito. Então, agora eu volto aqui para eu poder também olhar. Então, dentro do... Como a gente pode olhar no slide, nós temos a primeira revolução industrial, que foi o vapor. E dentro dessa primeira revolução industrial, o que nós ganhamos? O que a nação, a comunidade mundial ganhou com essa primeira revolução? As pessoas, então, ganharam maior destreza, né, na realização de suas tarefas. Houve uma redução do tempo ocioso e uma maior possibilidade deles inventarem máquinas e mecanismos que facilitadores do trabalho. Bom, pois bem, e isso gerou, na ocasião, um pensamento naquele grupo social, que era um pensamento de eu tenho o melhor para gera o melhor para todos. Então, a gente tinha lá a Inglaterra, logo nós tínhamos filmes que nós víamos na Inglaterra, na Revolução do Vapor, a Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam a todo tempo, não existia tempo nem momento para trabalho, não existia limitações, regras, né? Não existia nenhum código, nenhuma conduta para que, então, o trabalhador pudesse trabalhar e manter a sua atuação. Então, o que valia era o lucro a qualquer condição, e o que fosse bom para o patrão era bom para as outras pessoas, porque pelo menos elas poderiam comer, era o mínimo que elas teriam. E aí, logo em seguida, vem a segunda revolução industrial, que é a eletrificação. Com a eletrificação, então, nós temos o boom na década de 60 nos Estados Unidos, onde a gente lembra daquelas imagens, propaganda, onde aquelas mulheres usam aqueles vestidões, então, e elas têm lá aquela cozinha, a geladeira azul, e todo aquele eletrodoméstico, um fogão super novo, uma geladeira, um liquidificador e tudo. E aí essa enorme a vontade do consumo e há início de algumas situações industriais. Então, o impulsionador foi o petróleo, o motor, a combustão, a utilização do aço, a força das águas com as hidrelétricas e as utilidades domésticas, né? Então, são todos que seriam os bens de consumo duráveis, e realmente, na ocasião, na década de 60, eles eram mais duráveis do que hoje. E aí, então, este movimento acontecia e as pessoas tinham aí esse boom interessantíssimo de poder consumir. O pensamento na ocasião era: todos podem o melhor, desde que seja através do consumo. Quer dizer, que seja o melhor, seja o consumo. Então, quem consome mais vai ser feliz. Algo que nós vamos estar colhendo agora em alguns momentos de o que é a felicidade se você não consome. Mas será que se eu consumo, eu faço o meu consumo e eu mantenho o meu consumo, mas isso, na verdade, nem sempre gera, de fato, a felicidade. Ok. E aí eu quero parar um pouco nesse momento e fazer aqui uma pergunta, e assim, uma pergunta sofista, quem sabe não precisa de ser respostas, mas será que no nosso país, e eu trago agora o zoom do mundo, da história, para o nosso país,
Hoje nós temos energia elétrica para todos os municípios da nossa nação, da Federação Brasileira. Voltando aqui, mas aí não acabou, porque isso daí era a segunda Revolução Industrial, e nós estamos agora já na terceira Revolução Industrial. E na terceira Revolução Industrial nós falamos então de energia renovável. Veja que existem pessoas no nosso país que ainda não têm eletricidade, mas nós já estamos falando de energia renovável e estamos falando de questões climáticas. Falamos também, nós não falamos mais de armazenar informações em um computador, falamos em armazenar informações em nuvens. Mas tem pessoas que todas as pessoas já tiveram acesso a um computador? Eu estou falando da nossa nação, não estou trazendo casos de China, Índia, falo da nossa nação. E aí, então, vamos falar da terceira Revolução Industrial, que é o que nós, nas grandes metrópoles, podemos sentir. E essa terceira Revolução Industrial, nós temos, então, o incentivo à informática, à robótica, telecomunicações, e aí um grande tema que é a biotecnologia, onde nós vamos fazer, então, a modificação de alguns animais, de algumas plantas, e essa manipulação para benefício do grupo, da melhor produtividade, e sem ter que aumentar ambientes. Nós vamos falar isso daqui a pouco no Brasil. Lembrando que todas essas tecnologias, elas ficam associadas e integradas para melhor crescimento daquela nação. Então, uma biotecnologia está diretamente ligada a uma tecnologia de informação ou uma tecnologia que chega para você em uma embalagem, por exemplo, de um produto que chega para você numa embalagem. E aí, este é o pensamento que inicia, e aí nós temos os jovens, a geração iniciando, que todo mundo fala, né? A geração X, enfim, Y, a geração Y, onde os jovens têm toda uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação, uma integração, enfim. E aí a gente tem aí essa terceira pensamento. O melhor para o mundo, o melhor para o planeta, para a natureza, é o melhor para mim, né? Isso me faz lembrar de um pensamento oriental, né, que diz o que é bom para a colmeia sempre é bom para a abelha, mas o que é bom para a abelha nem sempre é bom para a colmeia. E isso é importante para dizer o porquê as empresas constroem seus códigos de conduta ética, né, para lembrar que o que é bom para o grupo é bom para um. Mas o que é bom para um, que era o que nós tínhamos no início, o pensamento, na era do vapor, não é bom para todos, né? E aí procura-se uma justiça, até para aqueles que não conseguem, por sua própria força, lutar por ela. E aí, então, a gente fala da natureza, dos animais e daqueles que não podem se defender. Ok, então... esta é a questão, e a gente chega nesse momento observando que, nesse contexto histórico, nesse contexto mundial, temos aqui um ambiente onde as indústrias, elas tiveram esse crescimento histórico, e esse crescimento histórico, fica-se a questão, ela faz parte da vida de todos os habitantes do planeta Terra? Ela faz parte da vida de todos os brasileiros? É uma grande questão, uma questão que fica numa situação de o como isso é possível. E aí outras organizações se reúnem para poder fazer um pacto, que aí a gente conhece, que é o Pacto Global, que é onde essas organizações elas se orientam para, junto, tecnologicamente, essas empresas se unem para garantir que algumas pessoas, ou que todas as pessoas, tenham acesso a essas tecnologias. Como, por exemplo, no Pacto Global, em 2015, estamos aí, existe um acordo que, para garantir que essas 2015, que a população do planeta tenha acesso, por exemplo, à telecomunicação. Todos têm acesso a celular. Então, você vê na Índia, as pessoas não têm dinheiro para comer, mas ela já tem o celular dela. Então, será que realmente estamos atendendo a isso? Não sei. Mas, ok. No Brasil, hoje você consegue ter um celular. Mas será que em todo lugar
uma questão que você pode ter o aparelho, você pode em algumas metrópoles ter, mas vai ter sinal. Outra situação importante que a gente precisa trazer para ser visto. Ok. O próximo passo desta realidade é uma situação interessante, que é o capitalismo social. O capitalismo social é quando as empresas elas não têm mais interesse e somente no que diz respeito ao lucro, mas ela vai tratar também das questões de o que nós produzimos pode ser tratado e ficar aqui na nossa própria empresa. Isso quem traz isso é o Yunus, e a Danone tem um grande exemplo na Índia, que é o exemplo que eles constroem uma empresa e constroem um produto, que é um danoninho, que ele custa 0,23 rúpias, e essas 0,23 rúpias é o valor efetivo do que eles conseguem, do maior tecnologia, do que eles têm, transformar este danoninho e garantir que as crianças tenham, consumindo aquilo 3 vezes por semana, elas não tenham a desnutrição. E garante isso para uma população da Índia. E as mães vendem, conseguem reverter isso em um lucro para ela. E a empresa se mantém, e todo o lucro que foi gerado nessa empresa, da Danone, lá específica, ela se transforma em desenvolvimento e investimento na própria empresa. O Bill Gates também está investindo muito nesse tipo de empresa. A fundação dele garante e tem investido em empresas que a gente chama de negócios sociais. É uma nova forma de ver o capitalismo, onde o lucro fica no próprio negócio. E o lucro não precisa ser exorbitante. Existem estudos também a respeito de empresas de negócios sociais, em que se o primeiro investimento foi de uma organização de fora, ela tem o direito de garantir que o seu investimento seja resgatado e que garantir um percentual do seu investimento mensal, e não o percentual de 100%. São os negócios sociais. Então está se estudando a melhor forma de se fazer o negócio social, mas isso é a próxima tendência. E essa próxima tendência garante que pessoas idealistas, que são jovens da geração Y, se envolvam muito mais. E garante que não tenha aquele processo fordiano, onde você fazia uma parte daquela construção que você fazia parte dentro das organizações, você é quase uma manufatura, ou você vai fazer artesanal. Você vai fazer todas as partes do processo com tecnologia e com eficiência. Vai se estudar muito, vai se fazer muito para se fazer melhor. A eficiência é para o benefício do grupo. A eficiência não é para o lucro do meu chefe. E aí, esta é a grande proposta do capitalismo social para os novos tempos. Essa é a próxima. E aí, acredita-se que vai se combater a pobreza desta forma. E é como o capitalismo vai morrer, que é o que a gente sempre vive falando. A gente vai em escola de administração, então os professores dizem, olha, isso daí vai acabar. O capitalismo vai acabar. Não se preocupe, ele vai acabar. Eu digo, quando ele vai acabar? E a minha pergunta maior é assim, quando ele acabar, o que vai substituir, né? Porque assim, nossa, que desespero. E detalhe, o que os Estados Unidos viveu na década de 60, quem sabe agora eu estou vivendo nas grandes metrópoles no meu país. E quem sabe ainda tem países que não estão vivendo isso. E então, assim, o tempo geográfico e real dos países dentro do planeta Terra está bem diferente, né? E baseado nisso, nós também pensamos muito mais em sustentabilidade e na garantia dos recursos naturais. Enfim, essas são essas questões que precisamos trazer. Ok, vamos falar um pouquinho do Brasil nesse contexto, né? E para eu falar um pouquinho do Brasil, eu vou entrar então no agronegócio, que é o nosso objetivo aqui. Dentro do agronegócio, eu gostaria de já começar a conversa do agronegócio pelo problema. Né? Então vamos falar dos pontos nevrálgicos do agronegócio. E que esses pontos vão... E aí você fala assim, mas espera só um pouquinho, Ariane, você ia falar de responsabilidade social? Né? Eu vou falar. E você ia dizer de responsabilidade social e assim, você me traz questões históricas da Revolução Industrial. Então agora você está me falando do agronegócio, mas então, vamos falar, porque assim, para se falar de algo, você não pode dizer de alguém
com responsabilidade se você não contextualizou no tempo e no espaço aquela história. Então vamos falar de responsabilidade social, mas vamos contextualizar no tempo, no espaço, o que nós vamos falar. Então agora vamos falar um pouco então do Brasil, neste contexto do mundo, no nosso negócio, que é o agronegócio. Vamos falar então das questões que são problemáticas, né? Não vou dizer problemáticas, são questões que vão ser resolvidas em breve, porque somos brasileiros e como brasileiros só acreditamos no futuro e acreditamos que tudo vai se resolver em breve. Então há pontos que precisamos resolver. Na infraestrutura logística. Essa infraestrutura, não é nenhum segredo para ninguém, o como está sendo difícil armazenar para garantir melhores preços e armazenar realmente e transportar, seja por ferrovia, rodovia ou hidrovia, a produção do nosso agronegócio. Veja, é muito interessante observar quando você vai conversar com um produtor, né, lá na ponta, e aí então você diz assim, você observa, né? Então ele teve dificuldades para poder garantir a própria terra dele e a propriedade, porque ele tem milhões de leis e regras que ele precisa cumprir. E se ele não cumpre alguma, ele é autuado. Se ele cumpre todas e por alguma razão ele se perdeu nas papeladas burocráticas, ele é autuado. E aí então ele nunca foi educado, ele é autuado. Dentro desse processo, nós temos também esse mesmo produtor, que depois que, então, intempéries, investimentos que ele consegue, ele vai no banco, ele pega de investimento, quanto que ele vai precisar para poder fazer aquela produção daquele ano, aquela safra, aí então ele consegue, depois de muito esforço, isso nunca vem no tempo, no time, ou quando vem, não vem no valor estipulado, ou que ele realmente precisava para fazer o investimento, aí então chegou. Ele conseguiu plantar, o tempo ajudou, meu Deus, como Deus é bom. Você veja o Douglas abrindo a palestra dizendo obrigada a Deus, e realmente Deus para o agronegócio é muito importante. E aí assim, Deus é bom, e aí traz a proposta, conseguiu plantar, conseguiu colher, e olha, graças a Deus, as nossas terras são ótimas, o tempo é bom, ajuda bem, nós temos safrinha, lugar no mundo tem safrinha, né? Então assim, que dá para você ter a safra grande, a safrinha, ok, em alguns lugares, né? Alguns biomas do Brasil. Aí depois que você fez tudo isso, tal, ai que bom, olha que produção boa, ele aquela produção maravilhosa. Ele diz, olha, esse ano, nesta safra, eu vou colher maravilhas. Nossa, eu tive sucesso. Ok, então, bom, agora eu tenho que levar para quem quer comprar, porque tem muita gente querendo comprar, o mercado quer comprar, fora, dentro, tem gente querendo comprar a produção dele. Aí então ele diz, agora eu preciso levar a minha produção para quem vai querer comprar. E quando chega esse momento, ele diz assim, ok, vários parceiros estão envolvidos. Aquele lucro que ele achava que ele ia ter, ele acaba perdendo a maioria. Porque aqueles que transportam e sabem do problema, já usam um recurso interessante de oferta e procura. E aí ele tem que se submeter, porque ele precisa pagar o investimento, o empréstimo que ele fez no banco. Já não é mais uma questão de ganhar dinheiro, é uma questão de pagar o empréstimo. Então ele corre e vai, vamos lá. E aí ele precisa o tempo, porque o produto dele é perecível. E ele não tem muito tempo para poder fazer esse transporte. Mas as estradas não ajudam, as ferrovias muito menos, quando podem, quando tem espaço. E aí então as hidrovias não existem. E aí, então, nós vamos chegar nos portos. E ele chega no porto. Aquele porto que não tem capacidade ou não tem tecnologia, acho que está lá na época do vapor ainda, né? Não tem tecnologia para garantir que aquilo aconteça. Porque nós estamos em algumas conversas e contendas de pessoas nos portos do Brasil. E aí é a questão... Senhores, tá difícil ser um produtor no Brasil. A que ponto nós somos hoje esse negócio tem sido de fato algo que tem garantido para o Brasil pontos positivos economicamente? A que ponto? E aí então, continuando, porque não é só isso. Aí nós temos uma política
que precisaria investir mais em negociações mundiais, abrir mercados, reduzir impostos, garantir que vender e comprar o produto brasileiro seja algo atrativo para o mundo. Mas isso ainda não está sendo feito de uma forma contundente. E aí nós precisamos também de ter programas mais eficazes na área ambiental. Veja, eu não digo aqui que o produtor ou que as empresas de agroindústria não trabalham nisso. Eu acho que, como indivíduos, elas trabalham, porque isso traz sanções se elas não o fizerem. Mas eu digo algo como um processo mais do grupo. Algo como, nós vamos ver na continuação da palestra, como algo que relações institucionais, onde as pessoas não fiquem fundamentalistas nos seus pontos de vista, mas que elas se equilibrem para resolver questões. Estas questões não são questões que beneficiam ONGs que estão focadas em conservar. Essas questões beneficiam, inclusive, produtores que estão focados em desenvolver economicamente o nosso país. Então, quando é que vamos encontrar um equilíbrio para tratar de questões como água, florestas? Temos aí o Código Florestal, que é um caminho para isso acontecer. O homem no campo e o consumidor. Quando nós vamos tratar disso? Então é uma coisa importante. Mas, veja, temos projeções excelentes para o agronegócio. Mesmo apesar disso. É incrível, né? Tem aquela piadinha, assim, eu não gosto muito dela, mas enfim, que diz assim... Como o país veio, a gente trouxe o país, um lugar lindo, maravilhoso, sem nenhum problema natural, mas pusemos ali aquelas pessoas. Eu não gosto disso, porque eu vejo de manhã cedo o trem lotado de gente, cedo eu digo 4, 5 horas da manhã. Eu vejo no campo, o homem para trabalhar no campo, ele não acorda às 8, 9, 10 horas. Ele acorda muito cedo. O homem brasileiro é muito trabalhador. E aí eu me pergunto, aonde está o erro? Onde? Nós somos criativos, somos trabalhadores, e o que está acontecendo? Então é nisso que eu olho e vejo essa projeção acontecendo, mesmo diante de todos esses problemas. Em 2030, existe uma projeção do documento que foi feito pelo Ministério da Agricultura, e aí, como a gente pode ver no slide, que o Brasil tem potencial de crescimento enorme, desde que exista preservação da água e do solo. Como é que vai ter essa preservação? Veja, eu quero lembrar de um assunto importante que é os agroquímicos, né? Então, assim, dentro do processo dos agroquímicos, eu vejo que as pessoas, as instituições, ONGs, elas investem pesado em dizer que a utilização de agrotóxico destrói. Não é a utilização de agrotóxico que destrói a possibilidade de água, terra. É a utilização sem acompanhamento, a utilização de produtos que não são de origem controlada ou de origem, que tenham origem e que tenham um lastro de como deve ser utilizado. A gente tem uma grande, isso não é falado e precisa ser dito, existe uma enorme contrabando de agroquímicos no Brasil, que vem através da Bolívia. Esses agroquímicos, eles não têm ninguém que diz o quanto que ele deve ser usado. Veja, ele custa mais barato para o produtor, aquele que precisa de dinheiro emprestado, certo? E ele custa mais barato. Só que a que custo? Porque ele não sabe o quanto ele deve colocar no campo. Ele não sabe como ele deve colocar aquele agroquímico. E ele usa mais. Isso vai para os lençóis freáticos. Isso entra na água. E aí, como recuperar? Então, assim, precisamos de ter regras. Quando eu digo daquela regra, no slide anterior, é a regra do cuidado. Deixar de denúncia de coisas que estão erradas e não denúncia de quem pode pagar uma denúncia. Hoje nós fazemos denúncia para quem pode pagar. Então a gente chega numa empresa grande e lá a gente joga todo tipo de bicho. E vamos lá, picha essa empresa porque está tudo certo. Não. Essa é a que tem a maior capacidade de dar exemplo e de fazer as coisas certas. Então vamos fazer com que as grandes atinjam, as grandes empresas do agronegócio, aquelas que estão preocupadas e hoje que realmente tem o seu lucro baseado nessa histórica e nesse benefício que tem a terra para o benefício da nossa nação.
cuidar da terra para essas empresas é muito mais importante do que para... Não é muito mais. Tem grande importância ou semelhante. Eu não diria muito mais. Mas tem importância semelhante. Para aqueles que querem conservar, tem a importância de conservar, garantir a natureza. Para aqueles que querem desenvolver, tem a garantia de que quanto tempo eles vão ficar desenvolvendo o negócio, quanto eles vão ganhar com isso. Então, eu acumulo uma função dentro de uma empresa do sucro energético. E a gente costuma dizer que a empresa vai ficar lá uns 100 anos. Logo, se a empresa vai ficar 100 anos, pensa que a terra ao redor precisa durar e ter produtividade nos 100 anos. Eu digo no mínimo 100 anos, e 100 anos é tão pouco no histórico e no que diz respeito à terra, planeta Terra. Mas, veja, a garantia de que a terra seja produtiva é a garantia do lucro para as empresas. Elas também precisam disso. Então, não é... E não é precisa disso assim de forma mais ou menos. É integral e intensa. E por bastante tempo. Então, essa é importante lembrar. E continuando aqui, então, dentro desse processo, e aí a gente costuma falar do BRICS, e no BRICS a gente tem lá os parceirinhos, a China, a Índia, né, Brasil, entre os outros. E aí eu costumo dizer assim, na China e na Índia, eles enfrentarão escassez por conta da comida, eles vão ter escassez de comida. Mas aqui, nós não temos não tem essa história, se nós cuidarmos da terra e da água. Dentro deste tema também, nós vamos ter aqui as questões de biotecnologia, que vão beneficiar também a produção. Hoje se produz muito mais em muito menos espaço. Isso é muito importante. Por exemplo, hoje diz que, esse é o dado que eu quero ler, por exemplo. Acredita-se que na área plantada de soja, trigo, arroz, feijão e milho, geralmente é aquele que tem maior número de terras, o mais rico do município, que pode pagar uma eleição. E os pequenos produtores rurais, aí que a gente já mencionou, são aqueles que ficam lutando com o processo de produzir ou não produzir, arrendar ou não arrendar as terras. E aí, esses problemas que nós temos encontrando no Brasil, e que deixam o nosso país aí de uma determinada vulnerabilidade e nos pequenos municípios. Então, o Brasil, ele não é o Brasil que nós conhecemos nas metrópoles. E hoje, quando a gente está aqui, nesse lugar, a gente tem uma visão diferente do que é a visão do que realmente acontece nos municípios onde acontece o agronegócio. Bom, vamos falar um pouco, e diante disso, me remete a uma questão dos valores que existem e como eles podem ser mensurados. Então, voltando aqui, para ter a cadência da nossa fala. Então, a gente trouxe o ambiente histórico, o contexto mundial. Nós trouxemos a questão do Brasil no agronegócio. Falamos sobre pequenas e médias cidades do Brasil, que são diferentes das metrópoles e dos movimentos onde nós estamos no nosso país. E aí, então, trazemos agora para a questão de valor. E quais são os valores para uma companhia e quais são os valores para um município. Então, lembrando que nós estamos falando de responsabilidade social no agronegócio. E essa responsabilidade social está relacionada a um ambiente de espaço e tempo e, sobretudo, a um valor. Quais são os valores existentes hoje para que se entende em administração? Temos o valor natural, que é o valor ambiental, que é o da área ambiental. Temos o valor social e humano, que é o da área social, seria o responsabilidade social. E temos o valor construído e financeiro. Quando nós vamos falar de propostas de melhoria de município, ou propostas para conduzir a uma nova possibilidade de desenvolvimento de um lugar relacionado a um negócio, nós só caímos sempre assim, mas quanto vai custar e quanto isso vai me trazer de retorno? E esse retorno nós precisamos trazer para qual é o valor que nós queremos buscar. Então, nós temos aqui, o capital natural é aquele que nós já sabemos, no caso aqui para nós, é a terra, no agronegócio, a terra, a água, o ar, as florestas, isso é o nosso capital natural,
o que nós temos como quase a nossa matéria-prima para a condução e a desenvolvimento do nosso negócio. Aí, então, temos o capital social, que está relacionado efetivamente à confiança, confiabilidade que aquele grupo, que aquela pessoa tem num ambiente que ela está envolvida, no negócio que está envolvido. Temos, então, o capital humano, que é exatamente são as pessoas e como nós investimos nas pessoas para elas se tornarem melhores como pessoas, melhores como funcionários, melhores como produtores. E aí temos também o capital construído, que é tudo que não é natural e que foi construído pelo homem, transformado. E temos o capital financeiro, que é todo a título de posse que podemos ter. Enfim, trazendo essa intenção, trazendo tudo isso, vamos falar então agora um pouco sabendo dos valores, vamos falar um pouco de responsabilidade. E essa responsabilidade, o que é responsabilidade? Para a gente vai começando a entrar dentro do tema. A responsabilidade é a obrigação a responder pelas próprias ações e pressupõe que as mesmas se apoiem em razões e motivos. Temos aí, e aí eu trago esse novo proposta, a Philips trata disso também na empresa. Quando a Philips, você pode observar, eles têm uma tratativa de responsabilidade, onde ela traz, em primeiro instância, a responsabilidade do ser, de cada um com relação ao outro, e depois, se cada um fizer a sua parte numa cadeia, num ciclo forte, o grupo vai estar numa parte boa, ou vai estar num desenvolvimento bom. E aí vamos ter o desenvolvimento e a responsabilidade social, após a responsabilidade individual. Nessa responsabilidade individual, nós podemos trazer as boas ações ou razão do porquê existimos. Então, eu costumo dizer que nós, como nós tínhamos, aqui alguns já são mais jovens, aí deve ter ainda, uma ideia de um sonho. O que eu queria? Qual era o meu sonho quando eu saí da faculdade? Quando eu me formei e eu ouvi o hino nacional e me emocionei, qual era a minha intenção? O que eu queria fazer pelo meu país ou pelo planeta onde eu estou inserido? E aí, então, vinham milhares de intenções, e milhares de vontades, e milhares de planos, e aquilo tudo eu chamava de sonho. E esse sonho era o que me impulsionava e me fazia acordar pela manhã. E isso vai, e deveria, e é o que precisa, e é o que a gente traz aqui, ser para todos os dias o que nós acordamos, e aquilo que nos impulsiona, e aquilo que faz razão de existir dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de um projeto, dentro daquilo porque eu estou vivo. Então, são os meus sonhos. A minha responsabilidade individual, ela está associada ao meu sonho. O meu sonho é o meu negócio. Então, a minha responsabilidade social, que é a minha, eu digo, da empresa onde eu trabalho, tem que estar em parceria, ela tem que estar equilibrada com aquela minha responsabilidade individual, o meu sonho. E trabalhar e fazer aquilo que eu gosto e eu quero, tem que fazer parte desse processo. Porque se isso te desconecta, eu também me desconecto. E eu, ao me desconectar, eu perco contato com a terra. E acontece o que acontece muitas vezes quando a gente olha e pergunta para a pessoa, por favor, aqui nesse ambiente, aconteceu já algumas vezes, vocês, por favor, podem me indicar aonde tem a natureza, onde está a natureza? Então as pessoas procuram ir naquela sala, meu Deus, e procuram, nossa, não tem aqui, né? Aqui não teria, naquela concepção. E aí vão para trás, tal, abrem uma janela e dizem, ali está a natureza. Então apontam uma árvore e diz, aquela é a natureza. Aí digo, que interessante. Veja como nós nos desconectamos do que é a natureza. Nós somos a natureza. A natureza está presente aqui. Nós somos a natureza. E o fato de estar tão desconectado do nosso sonho, da nossa responsabilidade individual, de estar desconectado com aquilo que nos fazia acreditar o porquê existimos, nos desconectou do porquê estamos aqui, de quem nós somos, e se nós fazemos parte da natureza ou não.
E aí, então, vai ficando problemático falar de responsabilidade. Por isso que a gente tem que trazer o contexto, vai vindo, para poder falar assim, olha aqui, lembra, você tem um sonho. Olha aqui, lembra, você tem uma razão de existir. Então, falar de responsabilidade é lembrar de por razões de existir. E aqui eu trago a tábula redonda para falar de relações institucionais. Da mesma forma que uma pessoa, quando se forma, tem um sonho, uma empresa, quando se constrói, também tem um sonho. Tem um objetivo. O objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Não, ela tem uma razão social, nós esquecemos disso. A razão social da empresa, veja, olha que interessante, ela não tem um nome, ela tem uma razão social. Ela tem uma razão por existir. Qual foi o sonho? Aonde ela estava integrada naquela sociedade para entregar algo que aquela sociedade esperava também. Indivíduos que sonhavam, queriam daquela empresa algo. E aí, como foi? Onde foi que nós perdemos isso? E aí trago o porquê da responsabilidade coletiva, a responsabilidade social coletiva, a responsabilidade social individual. Só é possível se um faz direito. E aí vários. Eu menciono no artigo que está na revista uma fala que eu tenho ela como um mote, quem sabe, podemos dizer, mas assim, de Santo Agostinho, ele dizia, eu vou falar em latim e depois traduzo para o português, né? Verba movant, scripta manet, exempla traunt. As palavras voam. As escritas ficam. Os exemplos arrastam. Nós já vamos falar de exemplo que arrasta. Guarda essa fala, que a gente já vai trazer. E aqui a ideia é que daqui a gente consiga arrastar algo. Que nós sejamos exemplos vivos de quem sonha, de quem faz parte de um grupo que sonha e que faz diferente. Este sonha, faz diferente, vamos agora mudar para o mundo do negócio. Voltando. Relações institucionais. Como faz para que o sonho coletivo aconteça de forma para todos? Né? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma empresa, aí eu começo a perceber que vem vários impostos, aí eu estou lá no meu agronegócio, de repente chega uma fiscalização, essa fiscalização é absolutamente dura. Qual é a palavra para dizer quando você é abordado de forma tão injusta, tão dura? E aí, então, essa abordagem vem e você mal percebe, você acha que você é um criminoso. Meu Deus, eu fiz um crime, eu tive um sonho. Meu Deus, eu estou cometendo um crime, eu produzo. Meu Deus, eu estou aqui garantindo empregos, garantindo alimento, e eu sou um criminoso. Senhores, nós precisamos mudar essa forma de ser abordados pelo governo. Bandidos, sim, podem ser abordados assim. Trabalhadores, não. E aí, então, baseado nisso, precisamos arrumar coisas. E nessa arrumar coisas, tudo acontece de uma forma antes. Então, qual é o antes? Vamos falar de relacionamentos, vamos integrar pessoas, vamos falar de stakeholders. E vamos integrar agendas, vamos falar de objetivos comuns. Vamos parar de trazer um processo de eu sou contra você, você é errado. Não, ok, vamos lá, onde eu estou errando? Diz para mim, vamos ver. Vamos ver se eu arrumo, vamos ver. Vamos conversar, vamos equilibrar esse processo. Já deu o tempo da guerra e da briga. Não traz benefício para ninguém. Ok, então vamos lá. Como fazer isso no mundo dos negócios? No mundo do negócio, nós vamos ter as relações institucionais. Qual o objetivo das relações institucionais? Fortalecer agendas coletivas e setoriais. Vamos lembrar de uma agenda coletiva setorial do agronegócio que deu muito resultado. Compromisso nacional para a melhoria dos trabalhadores da cana. Veja só, que maravilha que aconteceu. Hoje, não são mais os boias frias, são os rurícolas. Eu assisti isso, eu estou vendo isso. E aí, você tem um upgrade na nação. Vamos melhorar? Vamos. O que melhoramos? Isso. E tem lá, as pessoas e as empresas voluntariamente assinam esse compromisso. E tem até X data a garantir que esse compromisso foi cumprido. Decente, honesto, todo mundo entra na mesma agenda.
o Brasil ganhou, o setor ganhou. Excelente. Próximo item. Aspectos pedagógicos. Importante. Veja que quando a gente conta uma parte da história, eu estou vivendo lá, eu sou de uma ONG e sou super, eu acho assim, eu vejo essa coisa do agronegócio, esse agrotóxico que usa, que absurdo, monocultura e tal. E aí eu estou vendo só pelo um aspecto. Aí então eu vou conversar lá com o produtor. Olha, se eu tiver mais que uma cultura, eu não ganho na minha produtividade, olha só. E aí a gente tem aqui que fazer uma entrega para o mundo de comida. Então, assim, está acontecendo assim. Entendo, mas se você tem a monocultura, e aí começa os entendimentos equilibrados sobre o processo. Esse entendimento equilibrado, então tá, você, entendi, precisa de desenvolvimento. Entendi, precisa desenvolver, mas não precisa destruir a natureza. É verdade, não precisa destruir a natureza. Como nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso. A minha regra é essa. Tá bom, acho que é válida, a sua regra é essa. E a minha é essa. Ok, é válido. E aí entramos num acordo comum. Este acordo comum garante, então, esse aspecto. Mas, para isso acontecer, precisa ter um aspecto pedagógico, educativo. O governo não entende o que está acontecendo na ponta e as questões dos grupos. Uma instituição, uma ONG, não entende o que está acontecendo no produtor. E não entende, ele não veste os sapatos. O processo pedagógico é trazer de dentro para fora as pessoas observarem esse desenvolvimento, essa garantia do processo de todos estarem ganhando. Então, as relações institucionais, ela tem esse aspecto pedagógico para que todos estejam na mesma plataforma de entendimento e conhecimento. O próximo é exatamente essa construção de uma plataforma de um bem comum. Então, garante essa plataforma que todos estejam no mesmo patamar. Então tá, ninguém está aqui, ninguém está ali, mantemos aqui uma média, ok. Nesta média, a gente amplia o diálogo com os diferentes partes interessadas, e aí para realmente encontrar um ponto comum, que é o que a gente está falando. Por exemplo, entre os conservacionistas e os desenvolvimentistas, certo? E aí, no último, é a possibilidade de capturar oportunidades externas e internalizar para benefício do negócio. Não é só dizer, falar, é também ouvir, né? É o processo do diálogo. Feito isso, uma das propostas para a gente garantir, abrir possibilidades para a construção de responsabilidades. Aqui eu conto nesse slide, é importante, assim, como construir essas alianças. É mais um beabá. Como começa? Primeiro, eu preciso ter uma missão, tal. Primeiro, aí depois disso, eu tenho o que eu vou fazer? Eu tenho uma rotina de trabalho. É como fazer isso acontecer, ok? E aí realmente para o dia a dia, vai ficar disponível, aí alguém pode usar. E aí, a questão do desenvolvimento sustentável, e eu elenquei aqui 12 itens básicos para você ter uma gestão sustentável na tua empresa. E aí garante o valor social daqueles valores que nós falamos. Obrigada. E aí, então, assim, princípio, eu vou ler, porque esses são autoexplicativos, mas então, princípio comum, norma de conduta ética, transparência para a sociedade, participação em diálogos com colaboradores, cuidado com o meio ambiente, gerenciamento do impacto ambiental, parceria com fornecedores, seleção e avaliação, obrigada, Douglas, seleção e avaliação de fornecedores, responsabilidade na relação com o consumidor, relação e diálogo com a comunidade próxima, transparência política e práticas anticorrupção. Que aí, vários itens estão no Código de Conduta Ética. Perfeito. Na continuidade, eu dou aqui uma característica, mais ou menos, tipo também outro beabazinho, assim. Os projetos sociais das empresas, o que eles deveriam levar em consideração para ele ter sucesso no desenvolvimento. Então, assim, são itens, né? Primeiro, ele deveria ser participativo, porque eu levo em consideração que as empresas do agronegócio, eu estou levando em consideração, empresas do agronegócio, atuantes em pequenos municípios, vulneráveis, que a gente já falou dentro do Brasil, e esses municípios recebendo esses novos empreendimentos, ou o agronegócio, como indústria, como produção. E isso, como nós deveríamos olhar
e investir em projetos sociais que garantissem benefício para o negócio e benefícios para a comunidade e para o todo. Então, assim, os projetos devem ser participativos, onde a comunidade, o governo e a empresa deliberem em comum, como aquela tábua redonda que a gente comenta ali na frente. Ele deve ser educativo, para construir plataforma de conhecimento sustentável, plataforma de conhecimento do negócio, plataforma de conhecimento de N situações que são novas para o ambiente. Ele deve ser mobilizador e levar em consideração, óbvio, a realidade local. Ele é um gerador de consciência e esse gerador de consciência, quando você constrói a plataforma, as pessoas já pensam no futuro, né? Grande problema de alguns municípios e nações. Aqui a gente já tem menos isso, mas acontece muito na África, é que quando você tem um problema de escassez de comida e fome, você não consegue pensar no amanhã. Você pensa no aqui e agora, no que eu vou comer. E aí é uma grande dificuldade de você fazer projetos, de trazer e tratar de... as pessoas, elas não têm constância, porque elas não sabem do dia de amanhã. Então, nós já estamos num outro patamar, que pensamos no dia de amanhã. E relacionado ao negócio, o que garante a aderência, né, dentro da empresa. Então, sempre os projetos deles devem seguir esses itens. Eu acredito que isso aí é um beabá interessante. Bom, agora, eu vou mostrar, para terminar a nossa conversa, que não foi nenhuma conversa, eu fiquei falando, né, que beleza, né? Mas, enfim, eu prefiro conversar, né? Essa conversa bem do interior, né? Então, assim, mas, enfim, eu prefiro conversar do que só falar. Eu me sinto assim, mas beleza, ok, eu vi uns sorrisos de vez em quando, assim, achei que então estava interagindo, quem sabe, né? Eu vou contar, então, eu peguei no TED uma palestra que eu achei bem interessante. Assim, a esperança daqui que se arraste, que sirva para alguma coisa, essa fala, essa manhã, essa nossa conversa, esse tempo que nós gastamos aqui, né? E que se serviu de algo, que eu quero deixar aqui um desafio, uma proposta, quem sabe, e é esse desafio e essa proposta que ela seja, assim, algo interessante. Falamos aqui, então, de responsabilidade social, falamos de contexto mundial, falamos de Brasil e a questão do agronegócio, falamos do que é valor e a importância de a gente valorizar aquilo que a gente faz, valorizar não de dar valor, né? Então, uma ação de responsabilidade social, uma ação ligada ao sonho, uma ação ligada ao processo de razão social da empresa, o equilíbrio entre as partes interessadas. Este processo, eu faço aqui um chamamento ao grupo, e a quem está nos assistindo, a atender a este vídeo que nós vamos fazer, que eu vou mostrar, do TED, onde ele diz que em 30 dias você se propõe a fazer algo. Em 30 dias. Então, que a gente descubra qual era o nosso sonho, qual é o nosso sonho, e o que faz para que o nosso sonho se torne realidade. O quanto eu hoje sou ou não um responsável individual, o quanto eu sou ou não participante de grupos que são responsáveis sociais, coletivos, o quanto eu estou atuante neste processo. E aí, baseado nisso, o que eu posso fazer nesses próximos 30 dias para mudar? Então, é esse daqui, vamos lá? A few years ago, I felt like I was stuck in a rut. So I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher, Morgan Spurlock, and try something new for 30 days. The idea is actually pretty simple. Think about something you've always wanted to add to your life and try it for the next 30 days. It turns out 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit, like watching the news, from your life. There's a few things that I learned while doing these 30-day challenges. The first was, instead of the months flying by forgotten, the time was much more memorable. This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month. And I remember exactly where I was and what I was doing that day. I also noticed that as I started to do more and harder 30-day challenges, my self-confidence grew.
I went from desk-dwelling computer nerd to the kind of guy who bikes to work for fun. Even last year, I ended up hiking up Mount Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges. I also figured out that if you really want something badly enough, you can do anything for 30 days. Have you ever wanted to write a novel? Every November, tens of thousands of people try to write their own 50,000-word novel from scratch in 30 days. It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day for a month. So I did. By the way, the secret is not to go to sleep until you've written your words for the day. You might be sleep deprived, but you'll finish your novel. Now, is my book the next great American novel? No, I wrote it in a month. It's awful. But for the rest of my life, if I meet John Hodgman at a TED party, I don't have to say, I'm a computer scientist. No. If I want to, I can say, I'm a novelist. So here's one last thing I'd like to mention. I learned that when I made small, sustainable changes, things I could keep doing, they were more likely to stick. There's nothing wrong with big, crazy challenges. In fact, they're a ton of fun, but they're less likely to stick. When I gave up sugar for 30 days, day 31 looked like this. So here's my question to you. What are you waiting for? I guarantee you the next 30 days are going to pass whether you like it or not. So why not think about something you have always wanted to try and give it a shot for the next 30 days? Thanks. Então é baseado nisso. Quem sabe a gente, diante das situações que a gente vê hoje no agronegócio, que nós estamos observando nas nossas vidas e nos nossos sonhos, vamos fazer diferente, né? Vamos, em 30 dias, propor algo novo e inovador para nós, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a presença de todos aqui e espero que a gente possa, nas projeções do agronegócio, realmente ser os fomentadores da melhoria do nosso país, né? Muito obrigada a todos.